Lucas 15, versículo 11, que diz assim, a parábola do filho pródigo. Disse um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse: Pai, dai-me da parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo insolutamente. E vendo ele gastando tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazei-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe-se aos pescoços e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lo, e pôr dele um anel na mão e alpacas nos pés. E trazeis um bezerro cevado e matai-o, e comemos e alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Aleluia! E o seu filho mais velho estava no campo, enquanto veio e chegou-se perto de casa, ouviu a música e as danças. E chegando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E saindo o pai insistava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tanto tempo, sem nunca transgredir o seu mandamento. E quando me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estava comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Aleluia, Deus! A palavra do Senhor, irmãos, né? Já diz que que fala sobre a parábola do filho pródigo, né? Aqui fala que, né, tinha um pai e 2 filhos. Tinha o mais velho, né? E o mais moço, que quer dizer o mais novo, né? E o mais novo chegou para o pai e disse, né: Pai, me dá a parte da fazenda, né? Me dá a parte da herança. Sabemos nós que a herança só é dada quando o pai e a mãe falecem. Certamente assim, quando o pai falece primeiro que a mãe, se o pai quiser dividir a herança que é da mãe com os filhos, ele já divide em vida. E quando o pai vem a falecer, aí divide a parte do pai com os filhos, né? Que era do pai, passa para os filhos. Mas esse filho mais novo chegou para o pai com vida e disse: Pai, me dá minha parte da fazenda, né? E o pai foi lá
pegou a parte do filho, né? Creio eu, irmãos, que ele pegou com tristeza, né? Porque ele não queria, né? Ele não tinha morrido ainda. Né? E o filho já chegou para ele pedindo a parte, creio eu que ele ficou, né, triste, mas ele foi lá, pegou a parte e deu a parte do filho. E o filho pegou a parte dele da herança e foi para uma terra longínqua, né? E chegou lá gastando tudo. Gastando tudo. O pai, assim, eu creio eu que o pai, ele deu a parte, mas ele achou o quê? Que o filho ia comprar outra fazenda, ia crescer, mas não. O filho foi lá e vendeu e perdeu tudo aquilo que o pai custou a juntar, né? O filho foi lá, pegou, sem o pai ter falecido, né? E se perdeu, né? Foi lá e gastou tudo, né? E no versículo 16 diz assim, ele perdeu, né? No versículo 15 diz que e foi chegando-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. Ele perdeu e ficou sem emprego. E ele foi, né, pedir emprego. E o moço deu ele emprego para ele tratar dos porcos, né? Dos porcos no campo. E o 16, versículo 16 diz assim: e desejando encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Aleluia! Irmão, eu confesso aos irmãos que esse versículo 16 ele falou muito comigo, porque ele desejou comer, né, as bolotas, quer dizer, a lavagem do porco. Ele desejou comer a lavagem do porco. Aquilo, irmãos, que a gente às vezes joga fora, né? Uma coisa, descarta, né? Um arroz azedo, uma coisa azeda, assim, aquilo ele desejou comer. E não é muito diferente hoje, irmãos. Quantos dentro da igreja estão desejando comer a lavagem do porco? Mas ela não vem, irmãos, como lavagem, não. Ela vem como um prato de lentilha. O Satanás está enganando nós hoje, crentes, com um prato de lentilha. Os irmãos olham e vejam, nossa, que lindo. Enche os olhos. Mas quando vai ver, é a lavagem. Quando a gente vai perceber, irmãos, não é aquele prato vira uma lavagem, porque tudo que Satanás nos oferece é sujo. A gente vê, irmãos, muitas das vezes, a gente vê aquele prato e diz assim, nossa, que prato lindo, porque o Satanás, se ele visse com o prato de lavagem, nós iríamos rejeitar. Mas se ele vir com o prato de lentilha, com o homem fortão, saradão, bonitão, aí a gente, nossa, que homem lindo. Aquela mulher com a barriga de tanquinha definitiva, nossa, que mulher linda. É assim que Satanás está fazendo, irmãos. Está nos enganando. E quando a gente vai parar para ver, a gente percebe que o prato de lentilha, aquela coisa bonita, é uma lavagem que Satanás está nos oferecendo. Para que nós venhamos sair da presença, ter distração. Satanás quer nos distrair, quer tirar o nosso foco. Que nessa noite nós possamos não deixar que Satanás tire o nosso foco, mas que nós possamos voltar, irmãos, voltar para a casa do Pai. Aleluia! Porque o Pai, irmãos, Ele nos ama, Ele está de braços abertos, nos esperando. Não deixa que Satanás ele venha nos enganar com um prato de lentilha. Porque é bonito por fora, mas e por dentro, irmãos? Então, esse versículo 16, ele falou muito comigo. Quando a irmã Daniela mandou mensagem falando, eu fui ler a palavra e esse versículo 16 ele falou muito comigo, porque tem muitos irmãos, não é fora da igreja não, é dentro da igreja, que estão deixando Satanás enganar ele com aparência do mal, aparência por fora. Você vê assim, que homem bonitão, aí, nossa, é mais bonito que o meu marido, tem a barriga definidinha, mas quando você vai ver, é laço de Satanás. Aí aquela mulher bonitona, você fala assim, nossa, é mais bonita do que a minha, me trata melhor do que a minha. Mas quando você vai ver, é laço de Satanás. Que
nessa noite nós não possamos, irmãos, aceitar o prato de lentilha de Satanás. Que é aqui, ó, que o filho pródigo ele desejou comer, que é a lavagem. Aleluia! Satanás fez, irmãos, ele lá pediu a parte da herança, ele foi para a terra longínqua, perdeu tudo que ele tinha, e depois ele queria ainda tratar dele com a lavagem, irmãos. Que nessa noite nós não deixamos isso acontecer na nossa vida. Que não deixamos Satanás nos enganar, tirar nosso foco, que é o Senhor. Isso me chamou muita atenção, o versículo 16, irmãos. Porque isso acontece nos dias de hoje. Sim, Jesus, é verdade. Nos dias de hoje. Ah, irmã Viane, mas não, mas ir lá só assim rapidinho. Mas Jesus, irmão, Jesus está vendo. Meu Deus. Entendeu? O prato de lentilha que Satanás está preparando, Jesus está vendo, só está esperando a sua atitude. Você vai pegar? Deus, é desse jeito. Deus. Você vai querer? Então que nessa noite nós possamos recusar os pratos de lentilha, os prazeres de Satanás. Porque é prazeres, mas é uma coisa momentânea, irmãos. É verdade, Deus. Glória. Quando ele vê que já acabou com a sua família, já acabou com o seu casamento, ele, corre. Sim mesmo, Jesus. Ele corre. Já acabou. Meu Deus. Que nós possamos recusar, né, os prazeres, os pratos de Satanás nesta noite. E o versículo 17 diz assim: e tornando-se em si, disse: quanto dos jornaleiros de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Deus. Ele reconheceu que os empregados do pai dele, os jornaleiros quer dizer empregado, né? Do pai dele tinha abundância de pão. E ele lá perecendo de fome. Porque ele chegou para o pai e disse: pai, eu quero a minha parte. E o pai, por mais que o pai ficou triste, mas o pai deixou ele ir. E ele reconheceu que os funcionários do pai dele tinham abundância de pão. E ele lá. Se ele tivesse com o pai, ele não estava passando necessidade. Mas ele quis, né, abrir mão da casa do pai. Glória a Deus. E ele abriu, o pai deixou. Ele abriu mão e ele perdeu tudo. E ele, aqui, né, os funcionários do pai dele tinham abundância de pão e ele não. Por quê? Porque ele foi desobediente, ele quis sair da casa do pai. Que nessa noite nós não venhamos sair da casa do pai, que nós venhamos permanecer na casa do pai. Glória a Deus, aleluia. Versículo 18 diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele reconheceu que ele pecou, né? Ele reconheceu que ele pecou contra o pai, contra o céu, né? E perante o pai. Ele reconheceu que ele errou, né? Aqui no versículo 19 diz assim: já não sou digno de ser chamado teu filho, fazei-me como um dos teus jornaleiros. Por quê, irmãos? Ele já tinha pegado, aqui no 19, ele já tinha pegado a herança. E ele queria que o pai dele aceitasse ele de volta, mas como um jornaleiro, como um trabalhador, né? Como um funcionário, empregado. Né? E no versículo 20 diz assim: levantando-se foi para o teu pai, e quando ainda estava longe, viu o pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O pai nos espera, irmãos. Aleluia. O pai, né, deu ele a parte da herança, mas eu creio que o pai ficou a esperar. Meu Deus, O pai, ele nos espera de braços abertos nessa noite. Ele nos espera que nós venha abraçar e beijá-lo. Aleluia. Então, irmão, se
se nós andamos distante, se nós saímos do caminho, se essas distrações nos tirou, né, do caminho, que nessa noite nós possamos voltar. Porque o Pai nos espera. Glória. O Pai está com os braços abertos, nos esperando. Glória a Deus. Oh, glória. E o versículo 21 diz assim: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra. Isso é o seu. E o versículo 21 diz assim: E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Né? Ele disse: Pai, ele confessou, né? Pai, eu errei, já não sou digno de ser chamado teu filho. Né? Ele queria ser um jornaleiro, ele queria ser um funcionário, ele viu que ele pecou, que ele errou, né? Porque a herança, igual eu falei no começo, a herança a gente só pede quando os pais, só pega, né, quando os pais falecem. E ele quis pegar a herança antes, sair da casa do pai. Mas ele mesmo reconheceu que ele já não era digno de ser chamado filho, né? Filho. Mas uma vez filho, sempre filho. Aleluia! Só glória! Uma vez filho, irmãos. É sempre desse jeito. Aleluia a O Deus. Senhor, ele, né, o Pai aqui, né, que na nossa vida representa o Senhor, ele estava esperando o filho. O filho reconheceu que não era digno, mas o pai estava esperando. Aleluia! Só glória! E o Senhor, ele está nos esperando nessa noite. Glória a Deus! Aleluia! O versículo 23 diz assim: E trazendo o bezerro, e trazendo 22. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e poluei um anel na tua mão e a alpaca nos teus pés. O pai disse, irmãos, para trazer o melhor vestidos, né, a melhor roupa, um anel no dedo e a alpaca nos pés. Ele quer dizer sandália, né? O vestido quer dizer roupas novas, e o anel. Porque aquela roupa que o filho voltou, ela estava imunda, ela estava suja. Assim é Satanás que quer colocar a roupa imunda em nós. Como a gente veio, né? Eu que vim do mundo, a gente vem sujo, a gente vem cheio de lama, cheio de sujeira, né? E o Senhor, ele tira, como o pai fez aqui, né? Ele pediu aos teus servos que trazesse roupa nova, roupa branca, né? Imaculada, assim, que representa roupa purificada, roupa limpa. Aqui nessa noite nós possamos, que o Senhor possa dar roupa limpa para nós, possa pôr anel no nosso dedo, possa colocar alpacas nos nossos pés. Né? E assim foi o Pai. O Pai colocou no seu filho. Né? E que o Senhor possa colocar roupas novas na gente, vestes novas, vestes limpas, purificadas, tirar tudo aquilo que Satanás ele tenta colocar na nossa vida. Que é roupa suja, que é roupa de pecado, que é coisa que não agrada ao Senhor. Que o Senhor possa colocar em nós roupas limpas. É verdade, Pai. A palavra do Senhor diz aqui no versículo 23, diz assim: E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramos. Ele pediu para trazer o bezerro cevado. O bezerro cevado, irmãos, quer dizer, eu creio que é o bezerro mais gordo, né? O melhor, né? Porque ele queria alegrar. O filho dele tinha passado fome lá, né? Mas no versículo 23, ele disse para os teus servos, sabe? Traz o melhor bezerro que vamos matar e vamos nos alegrar. Porque o filho voltou. Aleluia! O filho voltou, o pai estava alegre. Porque o filho voltou, irmãos. E o versículo 24 diz assim: Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O filho, irmãos, ele, longe da presença, ele estava morto
Mas quando ele voltou para a casa do pai, ele reviveu. Aleluia. Ele tinha se perdido porque ele saiu da presença do pai, mas quando ele voltou, ele foi achado. Oh, glória Aleluia, a Deus. Aleluia. Assim somos nós quando a gente saímos, irmãos, da presença do Senhor, o Senhor ele se entristece. Verdade, Deus. Mas quando a gente retornamos para a presença do Senhor, Meu no Deus. céu tem festa, irmãos. O Aleluia. Senhor fica alegre quando a gente retornando para a presença. Que nessa noite nós possamos retornar, irmãos, porque ontem a gente estava conversando, irmãos, eu fui batizada na minha casa, só eu na minha casa sou convertida, e eu fui batizada, né? E aconteceu algumas coisas na minha vida, eu afastei da presença do Senhor. Eu falei assim, eu vou viver outras coisas, eu acho que evangelho não é pra mim, eu acho que eu não vou querer isso mais não. E eu afastei. E eu não tinha mais forças, irmãos, para voltar. Meu Deus. Sabe? Eu não tinha mais forças. E quando o Deus usou uma irmã, e eu lembro que era época de carnaval, e eu falei que as minhas irmãs não eram convertidas, eu falei assim, eu vou levar meu filho, mas na verdade, irmãos, eu não fui levar meu filho, eu fui porque eu queria ir. Eu falava assim, eu tenho que ir porque o Yudi nunca foi no carnaval, eu tenho que ir para me mostrar como que era o carnaval para ele. Mas na verdade eu que queria ir. E aí eu saí da presença. E eu lembro que eu não tinha força para voltar, sabe? Eu falava assim, eu não vou viver as coisas que eu vivia, mas eu não tinha força, sabe? Eu não orava, eu não tinha força para voltar. E eu lembro que Deus usou uma irmã, e ela falou assim, eu fui comprar um bolo salgado dela, ela foi lá entregar esse bolo salgado. Quando ela chegou, ela falou assim comigo, assim, num domingo, ela falou assim, oi, irmã Viane, eu vim cá entregar seu bolo? Eu falei assim, tá. Aí, quanto que é? Aí ela falou, tanto. Eu falei, vou ali pegar o dinheiro. Aí eu subi, eu parava na caixa de escada, eu subi para pegar o dinheiro. Aí quando eu voltei para pagar ela, ela falou assim, irmã, eu vim aqui entregar o bolo, mas eu também tenho um convite para te fazer. Glória. Aleluia. Aí eu falei assim, tudo bem. Aí eu falei assim, pode falar. Ela falou assim, eu queria que você fosse na minha igreja hoje. Meu Deus. Deus. Aí eu falei com ela assim, irmã, fala a verdade. Eu não quero nada com Jesus não. É, Deus. Eu não quero não, porque eu tive algumas coisas, aconteceu algumas coisas na minha vida, eu não tô querendo nada com Jesus não. Ela falou assim, não, irmã, vai hoje, só hoje, você vê e tudo, vai, eu tô te convidando, vamos. Era um domingo de carnaval, eu tinha ido no sábado, quando foi no domingo ela me fez o convite. E aí eu falei com ela assim, então tudo bem, eu vou. Ela falou assim, eu vou mandar mensagem pro meu pastor para ver se ele busca a gente, né? Se tem lugar para você. Eu falei, tudo bem. E eu falei, subi para casa e falei assim, tomara que o pastor fala com ela assim, não vai dar para levar ela, porque eu não quero ir na igreja. Eu não quero ir na igreja, eu não quero nada do Senhor. Beleza, eu falei assim, já falei assim com a minha mãe, falei assim, se ela chamar, eu já sei, o pastor não vai levar. Melhor ainda. E ela foi e me chamou. Ela foi e me chamou lá de novo e falou assim, Viviane, oi. Ela falou assim, o pastor mandou falar que tem lugar para você sim. Eita glória, aleluia. Aí minha mãe falou assim comigo, você vai? Eu falei assim, agora vou ter que ir. Eu falei que eu ia. Meu Deus. E no começo ao fim, irmãos, eu fui, no começo ao fim o Senhor falou comigo. E Ele estava de braços abertos me esperando. Meu glória a Deus. Como o pai estava esperando o filho, o Senhor estava me esperando naquele momento. E ali eu comecei a ter força de novo para voltar. Que nessa noite o Senhor possa te dar força, irmãos, para voltar. Glória a Deus. E Ele está nos esperando, irmãos. Aleluia, Deus. Porque, irmãos, eu não tinha força, mas Deus usou aquela irmã e eu comecei a caminhar de novo. Aleluia,
fazer uma grande festa, irmãos. Abençoado. Ele quer fazer uma grande festa quando nós voltarmos para a casa do Pai. Aleluia. Aleluia, Não Deus. deixa para depois não, irmãos. Aleluia. Nós estamos deixando para depois eu vou. Outra hora eu vou. Volta agora, irmãos, porque Jesus está voltando. Aleluia, Deus. Jesus volta hoje, irmãos. Para onde nós iremos? Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Eu Deus. lembrei, irmãos, quando o Senhor me deu essa palavra, eu lembrei de quando eu afastei do caminho do Senhor. Glória a Deus. Eu lembrei que, como o pai estava esperando o filho, o Senhor ele estava me esperando naquele dia, naquele culto, num domingo de carnaval. Meu Deus. Aleluia. O Senhor ele estava me esperando e ele começou a palestrar comigo do começo do culto até o final do culto naquele dia. Glória a Deus. E eu comecei a caminhar, irmãos. Aleluia. Eu comecei a caminhar novamente. Glória E a o Deus. Senhor ele te espera nessa noite. Aleluia. Glória Eu a não sei Deus. pra quem que eu tô falando, mas Ah, o Senhor Deus. sabe, ele te espera nessa noite. Aleluia, Ele quer que você caminhe com ele. Meu Deus. É Deus. Glória, glória. Glória. Oh, glória. Versículo, irmãos, versículo 24 diz assim: Aleluia. porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O Senhor, o pai se alegrava, né? O versículo 25 diz assim: e o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Meu filho mais velho, ele estava no campo, né, irmãos? E quando ele chegou, ele ouviu a música, né, a alegria do pai. Ele ouviu os servos todos cantando e dançando, alegres porque o filho tinha voltado para casa, né? O irmão mais velho ouviu tudo aquilo. Aleluia. E o versículo 16 diz assim, o 26 diz assim: e chegando um dos servos perguntou-lhe quem era aquilo. Ele foi e perguntou aos servos, né, do pai, o que era aquilo, o que tinha acontecido, porque ele estava chegando todo dia. Imagino eu que ele chegava e o pai estava esperando assim, olhando na beira do caminho se o filho estava voltando já. E nesse dia ele chegou, aí estava tendo festa, estava todo mundo alegre. E ele pergunta o servo, né, o que era aquilo, o que estava acontecendo, né? E o servo, e o versículo 26 e 27 diz assim: e ele disse: veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Aqui no versículo 26 ele já disse, né? 27 ele já disse o servo disse para o filho mais velho: seu irmão voltou. É Deus. Aleluia. E seu pai matou o bezerro mais gordo para ele. Quer dizer, o filho tinha ido embora, pegou a parte que era dele, e ainda o pai, ele voltou, o pai fez festa, ainda matou o melhor bezerro, enquanto o outro estava trabalhando, né? E o pai estava tão feliz, tão alegre. E versículo 28 diz assim: mas ele se indignou-se e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. E saiu, ele se indignou-se. Ele se indignar, irmãos, eu imagino que ele disse assim: olha, como assim? Meu pai, ele fez tudo errado lá, pegou a parte da herança, e meu pai ainda matou o melhor cabrinho, o melhor bezerro ainda para ele. Ele poderia voltar, mas que ele voltasse como outra coisa, não como filho, mas que ele voltasse como um empregado. E meu pai não matasse nada, não. Meu Deus. Mas o Senhor, com o Senhor, irmãos, é diferente. O Senhor, ele alegra quando a gente volta. Assim como fez esse pai. Esse pai aqui representa o Senhor, irmãos, É Deus. nas nossas vidas. Aleluia, verdade. E o versículo 29 diz assim: mas responderam e disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o seu mandamento, e nunca
deste um cabrito para alegrar-nos com os meus amigos. Ele disse ao pai, né, eis que te sirvo, quer dizer, eis que trabalho para o Senhor há tantos anos. Eu não peguei minha parte da herança. Eu sempre tive aqui na casa. E o Senhor nunca me deu, né, um bezerro, nada. Nunca matou um cabrito, nunca matou nada e me deu para mim se alegrar com meus amigos. E para o irmão que tinha perdido tudo, o Senhor deu, ficou alegre que ele voltou. Né? O filho ficou indignado, ele queria saber, né? Como assim? Eu trabalho tanto e meu irmão, aqui, irmãos, o filho mais velho, ele foi egoísta. É verdade. Ele foi invejoso, na verdade. Ele foi invejoso, porque era tudo deles mesmos, irmãos. Era tudo deles mesmos. Mas ele não queria que o pai se alegrasse porque o filho voltou para casa. Meu Deus. Ele não queria que o pai se alegrasse e matasse o bezerro, o melhor bezerro, por causa do irmão que tinha se perdido, perdeu tudo. E ele sempre em casa não perdeu, não saiu de casa. Esse irmão mais velho, ele foi egoísta, ele foi invejoso. Mas que essa inveja venha cair por terra, né, irmãos? Em nome de Jesus. Versículo 30 diz assim: E vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataram o bezerro cevado? Aí ele disse ainda para o pai, né? O meu irmão foi, pegou o seu dinheiro, gastou tudo com as meretrizes, gastou no pecado, na bebedice, nas drogas, na prostituição, gastou tudo, né? Ele falou meretrizes. E o Senhor ainda, quando ele chega, mata o melhor bezerro cevado. Meu Deus. Meu Deus, Deus tem o melhor. E o versículo 31 diz assim: E ele disse: Filho, tu sempre estava comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Meu Deus. Aquilo que eu acabei de falar, né, irmãos? É tudo deles. Mas ele foi o que? Mesquinho. Ele foi invejoso. Porque o pai estava alegre porque o filho voltou para o Glória a Deus. O pai queria festejar que o filho estava perdido, mas foi achado. O pai queria se alegrar. E o filho mais velho toda hora lembrando ao pai, né? Aleluia. Assim é o diabo, irmãos, quer nos acusar. Meu Deus. Quer lembrar ao Senhor coisas que ficou para trás. Oh, Deus. É Deus. Ele quer lembrar, mas logo a Viviane, É Deus. Aleluia. aquela que pecava, que fazia coisa errada. É assim, irmãos, ele veio para nos acusar. É Deus. Mas que nesta noite nós não deixamos Satanás nos acusar. As Deus. coisas velhas ficou para trás. É Deus. Eis que faço coisas novas. Aleluia, Deus. O Senhor vai fazer coisas novas. Glória a Deus. Deus tem feito coisas novas na nossa vida. Aleluia. Satanás, todo momento, ele quer nos tentar acusar. É Deus, é Deus. Ele quer tentar que a gente pare, que a gente retrocede. E quando a gente retrocede, irmãos, aí agrada Satanás. Quando você para de fazer aquilo que você tem que fazer, o Satanás se alegra, irmãos. Satanás se alegra. E ele quer nos acusar. Ele quer nos acusar. Como, né, ele usou o irmão mais velho para tentar acusar o irmão mais novo. Porque tudo bem, irmãos, o irmão mais novo errou sim de ter pedido a parte da herança, sendo que o pai estava vivo, de ter saído de casa, perdido tudo. Mas ele é filho. É Deus, aleluia. O pai ama ele, quanto mais velho quanto mais novo. Glória a O Deus. pai ama. E ele tentou acusar o irmão. É Deus. Né? E
E o versículo 31 diz assim: e ele disse: filho, tudo sempre está com... E disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Versículo 32 diz assim: mas era justo, alegremo-nos e voltamos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi-se achado. Aleluia. Mais uma vez ele disse, irmãos, que o filho mais novo estava morto. Ele disse para o filho mais velho: este teu irmão estava morto, mas reviveu quando voltou para casa do pai. Aleluia. Aleluia. Ele tinha se perdido, irmãos, quando ele saiu da casa do pai, mas quando ele voltou, ele foi achado. Glória a Deus. Ele foi achado. Aleluia. Nós fomos achados, irmãos, pelo Oh, Senhor. glória. O Senhor, ele nos encontrou. Ele tirou, irmão, as coisas velhas, as coisas que nos acusavam. Nos deu uma nova veste. Oh, glória a Deus. O Senhor, irmãos, ele está de braços abertos aqui nessa Oh, noite. glória. Ele está esperando nós dar nosso passo para voltar. Glória. Volta, irmãos. Volta enquanto é tempo, enquanto há chance de voltar. Porque o Senhor, ele está de braços abertos. É Deus, tu és. Ai, irmão velho, mas eu sempre tive na casa do Senhor, não estou perdida, não. Que conversa é essa? Mas dentro da casa do Senhor, irmãos, eu já tive perdida dentro da casa do É Senhor. Deus. Aleluia. Eu já tive. Oh, glória. E eu falava, quando os irmãos pregavam sobre o filho pródigo e falavam em voltar, eu falava assim: eu não vou não, porque eu sou mulher de obreiro, todo mundo vai pensar o que de mim se eu levantar e voltar. Então eu não vou não. E eu só morrendo dentro da casa. Meu Deus. É Deus. A gente muitas das vezes acha que a gente não morre dentro da casa do Pai, mas dentro da casa do Pai a gente morre. É verdade, Deus. E nessa noite o Senhor, ele está chamando. Vem, meu filho, eu estou te esperando de braços abertos. Aleluia. Sua glória. Eu quero você de novo. Aleluia. Glória a E Deus. eu, irmãos, eu me perdi dentro da casa do Pai. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mas que nessa noite nós possamos voltar É. para a casa do Pai. Que nessa noite nós possamos, irmãos, fazer a vontade que o Senhor, ele quer que a gente faça. É. Aleluia. Porque o Senhor, ele conta comigo, ele conta com você, ele conta com seu esposo, ele conta com seu filho, ele conta com a sua filha, ele conta com Aleluia. cada um de nós. Verdade, Aleluia, Deus. Aleluia. Sua Ele glória. conta, irmãos. É verdade, Pai. O Senhor, ele conta. É Deus, é Deus. Por mais que hoje o meu filho está perdido, mas o Senhor, ele conta comigo. Aleluia. Sua glória. Ele conta com cada É um de nós. verdade, Pai. Aleluia. Glória a Deus. E vamos voltar, irmãos. Vamos voltar para a casa do Pai. O Senhor, ele nos Glória, espera de braços glória, abertos. Santo Espírito de É Deus. forte, Deus.